Eu tô. De quê? Da minha roupa nova, gostou? Amei. É dele lá. Amor? Gostei. Gostou? Ah, não gostei não, amei. Ah, obrigada. É dele lá, ó. Fala aí, o que você falou pra mim? O que você falou pra mim? Eu falei que tu é linda e gostosa. Meu Deus, Quem falou? Quem falou assim? que eu sou linda. Mas é Falou que eu era verdade. morena gata. Mas é verdade, morena gata? Não, não? Eu não falei que ela era uma morena gostosa? Falou? Falou. Gente, obrigada. E ele falou que tu tem mau cheiro a concha. Sim, não pode Não foi eu falar não. isso. Não foi eu não, cara. Vocês viram o que aconteceu aqui? É uma digníssima adulta na praia, se exibindo, claramente, mostrando, virando. Eu tive que censurar pra gente não ter problemas aqui. E fazendo isso na frente de meninos. Devem ser meninos que devem ter no máximo 10 anos de idade. E fala, você é a Ghost, né? E ela, ai, obrigada, repete o que você disse. E virando assim, enquanto se filma, claramente num ato inadequado na frente de crianças pequenas. Imagina se fosse um homem fazendo algo assim. Um homem se exibindo assim na frente de menininhas de 10 anos de idade. Esse cara já estaria preso. As digníssimas falam muito, né, que o homem ele gosta de digníssimas com uma aparência infantil, o que é totalmente mentira. Mas são elas que têm esse comportamento tão inadequado na frente de criança ao ponto de estar estimulando o menino a uma parte que não tem o preparo emocional nem físico para ser estimulado. Isso causa danos. Isso causa traumas e distorções na vida de intimidade adulta que o menino vai ter. Ela ficou chateada quando escalonou demais. Aí falou uma coisa que... O problema não é o conteúdo, é o que foi dito. A palavra que ela não se sentiu confortável, aí não pode falar isso não, aí foi desligar. Mas até então ela estava extremamente confortável e gostando de ver meninos pré-púberes falando isso para ela. É o famoso mucilão, muitas vezes, que as digníssimas falam com tanta naturalidade. Na nossa sociedade atual, as digníssimas têm a permissão, por exemplo, de... Elas têm a permissão de despertar o interesse de meninos pré-púberes sobre ela e não acontece nada. Sai isso aqui, coloca nas mídias sociais, ó, a criança mais fraca do Rio, como se isso fosse algo legal. Quando na verdade ela está causando danos ao desenvolvimento psíquico e o desenvolvimento de intimidade desses meninos. Isso aqui é busca de atenção e busca de validação narcísica. Você vai perceber que muitas digníssimas com traços de narcisismo ou transtornos de personalidade histriônico, elas precisam constantemente de validação e admiração pelo seu corpo e pela sua atratividade. E meninos, crianças, especialmente meninos, são um público seguro, porque eles respondem de forma mais direta, mais honesta e forma lisonjeira, sem o julgamento, rejeição ou competição de homens adultos. O elogio de um menino de 10 anos, para ela, vai soar, é puro. Isso reforça o ego mais ainda de uma digníssima adulta. Isso aqui é comportamento de busca, cara, de atenção, e que nós chamamos de exibicionismo atencional, que é a busca de validação de intimidade direcionada a um público que é claramente inadequado. Não poderia ter que ser, isso aqui é proibido, cara. Existe nas digníssimas uma tendência extremamente exibicionista. Nós temos estudos que mostram que o exibicionismo clínico, a parafilia, é muito mais comum em digníssimas do que em homens. Nós temos amostras comunitárias, por exemplo, que mostram que as digníssimas relatam fantasias e comportamento de exibição muito mais ligado à busca de atenção e de poder corporal e validação. Muito maior do que o choque do medo ou outro motivo. Então ela vai se exibir sem problema algum. Nós temos motivações comuns, né? É isso, a autoestima, que vai ser compensada por admiração de intimidade, a sensação do poder, o desejo de ser desejada, o prazer com o próprio corpo. E isso cria respostas visuais em meninos. Meninos a partir dos 8, 10 anos, alguns já no início da puberdade,
Eles podem ter respostas fisiológicas a estímulos visuais de intimidade, ereções, curiosidade. Nós temos evidências neurocientíficas que mostram que homens e meninos eles respondem muito mais fortemente a estímulos visuais que as digníssimas. Eles têm maior ativação da amígdala, do hipotálamo. E as digníssimas adultas podem subestimar isso, tendo esse prazer de se exibir na frente de meninos. É o prazer de ser observada sem entender que isso, na verdade, está prejudicando o desenvolvimento dos meninos. Há alguns fatores de personalidade e contexto aqui. Existe um controle muito pobre sobre os impulsos, as fronteiras, as delimitações morais fracas. Existe uma questão de muitas digníssimas têm um histórico de abuso, não sei se é o caso delas, espero que não seja. E em alguns casos, alguns casos, não estou dizendo que é esse, mas existem alguns casos, o elemento de parafilia, né? Que é um exibicionismo dirigido a crianças. Porque é muito mais comum o uso de crianças como um público fácil para reforço egóico. E as digníssimas fazem isso. Ela faz sem nenhum problema, não vai dar em nada, colocou nas mídias sociais, ninguém se importa e vai ficar por isso mesmo. Mas isso deveria ser uma vergonha, uma digníssima adulta deixar o menino com piu-piu, né, ativado. Não é legal. Não é legal, nós precisamos proteger crianças. Todas as crianças. Não são só as meninas. Precisamos proteger os meninos também. E hoje na sociedade, muitos rapazes eles têm sim um problema com conteúdo adulto, um vício com conteúdo adulto, porque desde muito cedo eles são bombardeados com estímulos visuais, que as digníssimas fazem questão de estar. Roupas inadequadas, comportamento inadequado. E elas fazem isso naturalmente. Não é legal. Não é legal. É feio. Eu fui vítima de uma digníssima que, quando eu tinha 8 anos de idade, fez felação, que é a atividade oral, ela fez em mim. E isso causou dores emocionais em mim que persistiram na minha vida adulta durante muitos anos. Eu fui um homem devasso, fui viciado em conteúdo adulto, saí um monte de namoradas que eu tive, saía com uma na sexta, uma na sábado, um domingo, fiquei com 2 ao mesmo tempo. Isso tudo foi uma forma errada de lidar com o trauma. Eu era culpado. Eu era um devasso. Só que isso iniciou também, em grande parte, por causa dessa violência que eu sofri na minha infância. Isso não é legal. Não é legal ver um menino tendo o piu-piu, né, introduzido na mucosa oral de uma digníssima adulta. Eu passei por isso. Isso cria traumas, cara, relacionais muito doloridos e dolorosos. Mais uma vez, se fosse um homem, ele seria destruído em todos os sentidos, estaria preso, e eu concordo. Um homem que tem esse tipo de atitude na frente de meninas, e de meninos também, de crianças, ele deveria ser punido no máximo de rigor da lei, que nossas leis para mim não são suficientes. Esse homem deveria ser preso. Eu não consigo ver isso com naturalidade nem engraçado. Da mesma forma que eu não consigo ver isso aqui com naturalidade nem engraçado. Isso aqui é uma coisa muito feia, que nós não podemos permitir que aconteça. Isso aqui não pode acontecer. Nós precisamos coibir. Nós precisamos nos levantar e falar: isso é errado. Nós demos tanta permissão e liberdade para as digníssimas que elas usam hoje todo tipo de comportamento libidinoso, aonde quer que vá, na frente de quem seja, tudo porque eles se sentem bem. Eu não me sinto bem sabendo disso. É difícil, porque eu sou pai e eu sei que o meu filho vai. Eu quero orientar o meu filho a não cair na armadilha do conteúdo adulto. Mas é difícil quando ele é bombardeado em todos os lugares. A todos os lugares. Até se eu levar ele na praia, eu não vou levar, mas levar na praia vai ter comportamentos inadequados, roupas inadequadas,
não concordo com esses biquínis, não concordo com esse tipo de vestimento. Aí se eu levo na rua também roupas inadequadas, comportamento inadequado. E até nos meios conservadores, que deveriam ser mais corretos perante isso, na verdade parece que as igrejas estão lá justamente para arrumar todo tipo de confusão. Elas estão lá realmente para se exibir. É difícil, sabe? Elas reclamam que os homens são viciados nessas coisas, os homens são depravados, mas é isso aí que os homens estão enfrentando desde criança. Só que não é legal, cara.